Tiradentes foi um dos principais personagens da história do Brasil colonial e tornou-se o símbolo principal da Inconfidência Mineira. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. Foi um militar brasileiro, conhecido por seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Vemos na foto o rosto da estátua com um chapéu de alferes dos dragões reais de Minas, sendo enforcado e esquartejado ou não, como conta a história oficial. Mas no livro Tiradentes, Poder Oculto o livrou da forca, Assis Brasil desenvolve uma trama que culminaria com a substituição do alferes da forca por um padre, Inácio Nogueira, um militar, Xavier Machado, e um torneiro e ourives, Fernando Cruz. Segundo Assis Brasil, há indicações de historiadores sobre o fato, alguns chegando a dizer que somente para salvaguardar o decoro do trono e a dignidade dos seus prepostos no Brasil, os portugueses relataram o caso como uma dissimulação de um julgamento espetacular em que Tiradentes fingiria ser o protagonista. Intriga, corrupção e poder no Brasil do final do século XVIII, quando uma seita secreta, a maçonaria, se convence de que o alferes Joaquim José da Silva Xavier foi usado por comerciantes burgueses, magnatas e comensais do governo português, como um joguete de cunho populista, para acobertá-los caso a rebelião fracassasse. Magistrados ambiciosos, poetas covardes, padres mineradores e contrabandistas, funcionários parasitas teriam participado do movimento à distância, pois é certo que Tiradentes desconhecia os peixes graúdos que nunca se aproximaram dele. Afivelada inocentemente no alferes a máscara da liderança da sedição, ele acaba sozinho, com o sonho da independência do Brasil, o sonho da liberdade. Penetrando num mundo de mentiras e subterfúgios históricos, o escritor piauiense Assis Brasil, pelo poder da ficção, restaura o verdadeiro enredo que se desenrolou nos bastidores da Inconfidência Mineira, trazendo personagens conhecidos e desconhecidos da Inconfidência Mineira, como Martim Francisco, pessoa que conhecera o alferes, contava em carta dirigida a parentes de São Paulo, não o ter podido reconhecer depois de morto. Como viera à fazenda, passou ontem o aniversário do suplício de Joaquim José. Como vão os estudos em referência à substituição dele por outro criminoso? Este assunto põe-me sal
na moleira, como ainda João Leda, a coroa lusitana, capacitando-se pelas peças do processo, de nenhuma importância da a conjuração, teria deliberado somente para salvaguardar o decoro do trono e a dignidade dos seus prepostos no Brasil, remontar o caso como uma simulação de um justiciamento espetacular em que Tiradentes fingiria de protagonista, como ainda Machado de Assis afirmou. Tiradentes viveu até 1818 de uma pensão que lhe dava D. João VI. Morreu na antiga Rua dos Latoeiros, entre as ruas do Ouvidor e Rosário, em uma loja de barbeiro, dentista e sangrador, que ele abriu em 1810 a conselho do próprio Dom João, então principal regente. Então, príncipe regente. E agora, após esta versão que a mim deixou-me perplexo e muito confuso, como também ficou Vieira Fazenda ao contrapor a narrativa oficial ministrada em sala de aula. Esta contraposição faz enlouquecer até os sábios, como diria, né? Como fiquei perplexo, né, diante dessa história. O que é a verdade? Será esta a verdade? Qual é a posição correta? Qual é a posição verdadeira? O que é verdade e o que é uma narrativa? O que foi nos contado na sala de aula? Ou essa do livro? Isso é um embuste, essa história? Uma mentira? E sempre tivemos bandidos no poder, uma quadrilha no poder. Quem foi Tiradentes? Um mártir? Um mártir da Inconfidência? Foi um conjurado, um rebelde? Um grande farsante? Ou até hoje um deus colocado no panteão da história brasileira? Nessas guerras de narrativas, onde iremos chegar? Mas essa história ainda chega a um clímax, né? No texto de Afonso Arinos, quando ele escreve: o Tiradentes é talvez a figura mais dramática e pungente da história brasileira. Sua vida foi um esforço contínuo de ascensão espiritual e intelectual. Ignorante, esforçou-se para aprender, saindo da sua profissão, humilde para a vida militar e para um contínuo e doloroso trabalho de acumulação cultural que o levou a conhecer as mais modernas ideias políticas e ao estudo penoso dos idiomas estrangeiros. Mas é como precursor revolucionário da independência que a figura de Tiradentes mais exalta
e se engrandece. No princípio da devassa da Inconfidência Mineira, o alferes da tropa passa para a situação da capitania del Rei, São João del Rei, procurou esquivar-se, fugindo como os demais das responsabilidades que assumira, mas com o passar do tempo reagiu à sua consciência moral. O Tiradentes refulgiu então em toda a sua glória, quando reivindicou não só a sua parte na conspiração, como assumiu a parte de todos os outros inconfidentes. Então ele foi destemido e humilde diante da morte. Beijou as mãos do seu carrasco e pela sua vida e pelo seu sacrifício, o Tiradentes merece ser conservado na memória dos brasileiros como um novo Jesus. Então, esse homem, segundo Afonso Arinos, não somente saiu de conjurado para mártir e agora com Deus. E quando eu chego lá no Palácio Tiradentes, lá no Rio de Janeiro, próximo à Assembleia Legislativa, antigo prédio da Assembleia, nós vemos lá não um homem, mas Jesus Cristo, aquela figura, não é do Tiradentes, mas é a figura de Jesus. Falta só dizer que ele também ressuscitou ao terceiro dia. Mas num país que se torna o santo profano e o profano santo, tudo é possível nessa guerra de narrativas, num país tão confuso, onde mentes brilhantes transformam o mal no bem e o bem no mal. Que país é este?